E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Na Vila Belmiro, a temporada amanhece com uma promessa audaciosa: extrair o máximo de duas forças que definem partidas e arrastam multidões. Juan Pablo Vojvoda cravou um desafio público e interno ao traçar uma meta sem atenuantes para Neymar e Gabigol: não dividir tarefas, mas elevar padrões, multiplicar impacto e consolidar uma identidade competitiva que resista à pressão de um calendário longo e exigente. Em campo e fora dele, a comissão quer substituir discursos por entregas mensuráveis. A ideia é cruzar parâmetros físicos com indicadores técnicos, calibrar minutos de jogo, acelerar sinergias e impor micro-objetivos semanais que conversem com a fase de grupos do estadual e a sequência nacional. Com Neymar em recuperação e Gabigol já acionando o placar, o plano prevê transições controladas e gatilhos táticos que façam a dupla transformar posse em profundidade e pressão em gols. O treinador mediu palavras, mas endureceu critérios. Em vez de compartilhar responsabilidades, a proposta é assumir protagonismo pleno, com metas claras para a criação, finalização e liderança competitiva. A ambição não se limita ao brilho individual, exige disciplina coletiva, solidariedade sem bola e execução de alta intensidade por períodos prolongados. A preparação de Neymar combina rigor e progressão. Trabalhos de base, sessões de força e controle de impacto formam um plano que respeita o tempo de resposta do corpo e impulsiona eficiência ao retomar ritmo de jogo. Quando levantar a mão, não será gesto de emoção, mas sinal de prontidão comprovada, minutos escalonados, funções definidas e participação em fases específicas de ataque. Gabigol já se apresentou com precisão e presença. O gol na estreia não foi só cartão de visitas, valida dinâmica diária, leitura de cruzamentos e agressividade em curto espaço. Vojvoda pede que essa energia seja replicada em sequência, com ajustes de movimentação para atacar costuras entre zagueiros e abrir corredores para entradas dos meias. Para sustentar um desenho funcional, o meio precisa entregar ordem e aceleração. A chegada de Gabriel Menino indica condução, passe vertical e recomposição. O papel dos volantes será reduzir distâncias, encurtar linhas e liberar ações rápidas para a dupla decisiva, preservando a equipe de transições perigosas e aumentando o número de ataques com superioridade numérica. Na retaguarda, a solidez será construída tijolo por tijolo. Zé Ivaldo oferece leitura de trajetória e firmeza em duelos, fundamental para compactar o bloco e autorizar avanços dos laterais sem desguarnecer a zona central. A ideia é diminuir o espaço útil do adversário e aumentar o tempo útil do Santos em campo ofensivo. Álvaro Barreal amplia repertório pelos lados. A função não é apenas cruzar, é atacar o espaço, apoiar em diagonal, servir a última bola e puxar marcação para liberar finalizações em segunda linha. Com ele, a equipe ganha um ponto de ruptura capaz de acelerar posse e gerar decisões rápidas para quem define. Nada disso funciona sem método. A comissão desenha mecanismos, pressão coordenada, coberturas previsíveis, variações de altura do bloco e treinos específicos para sincronizar a dupla com laterais e meias. O foco é antecipar jogadas, evitar previsibilidade e transformar oscilações naturais do calendário em margens controláveis. O plano carrega exigência emocional. Vojvoda quer líderes que falem menos e deem o tom pelo exemplo, treino intenso, concentração máxima e desconforto diante de desempenho mediano. Em semanas decisivas, a diferença entre cumprir tabela e construir narrativa vencedora está na seriedade de cada sessão, na repetição dos detalhes e na força dos ritos de vestiário. A recuperação de Neymar segue com marcos objetivos. Resistência, explosão, mudança de direção e tolerância à carga serão validados em bateria de testes. Ao entrar, ele tende a operar em zonas onde seu toque pesa mais do que o sprint, aumentando o valor por leitura e urgência por execução rápida. Para Gabigol, o mapa é de ajuste fino. Atacar primeira trave, cair às costas do zagueiro, flutuar para receber e acelerar infiltrações, os padrões mudarão conforme o rival e a estrutura do jogo. A responsabilidade não começa no apito inicial,
ela se mantém na primeira pressão após perda, no comando silencioso dos movimentos e na persistência da agressividade sem bola. O mercado segue como peça complementar. O clube monitora peças para recompor funções deixadas por saídas e elevar nível de competição interna. O critério é simples: quem chega precisa resolver, dar alternativa imediata e sustentar modelo de jogo com menos oscilações e mais constância. O torcedor quer muito mais do que promessas, e a comissão sabe disso. A comunicação será pautada por entregas, com evolução visível a cada rodada e clareza sobre ajustes. O objetivo é transformar expectativa em confiança, confiança em presença no estádio e presença em energia que empurre o time quando a perna pesa. Vojvoda sintetiza em exigência o que a temporada demanda: intensidade nas pequenas coisas, honestidade nos números e coragem nas decisões. Se Neymar e Gabigol somarem e multiplicarem, o Santos não só ganhará partidas, criará um padrão que resiste a tempestades, eleva o teto da equipe e devolve ao clube o protagonismo compatível com sua história. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana deixou torcedores do Santos em estado de profunda comoção. Nas imagens, é possível ver centenas de pessoas reunidas em frente à Vila Belmiro, em silêncio absoluto, enquanto bandeiras alvinegras tremulam ao vento. O clima é de dor e respeito, marcando um dos maiores lutos da história do clube. A cena, carregada de emoção, rapidamente se tornou viral e despertou curiosidade sobre os bastidores desse momento tão delicado. A notícia da perda se espalhou com velocidade impressionante. Em poucas horas, rádios, televisões e portais esportivos já repercutiam o acontecimento, destacando a dimensão histórica do luto. O Santos, clube que sempre foi sinônimo de glórias e conquistas, agora se via envolto em uma atmosfera de tristeza coletiva, que ultrapassava os limites da cidade de Santos e alcançava todo o Brasil. Torcedores de diferentes gerações se manifestaram. Muitos lembraram de conquistas memoráveis, de jogos históricos e de ídolos que marcaram época. O luto não era apenas por uma figura ou por um momento específico, mas pela memória viva de um clube que carrega consigo a identidade de milhões de apaixonados. A Vila Belmiro, palco de tantas alegrias, transformou-se em espaço de homenagem. Flores foram deixadas nos portões, velas acesas iluminavam a noite e faixas com mensagens de carinho reforçavam o vínculo eterno entre torcida e clube. O estádio, que tantas vezes vibrou com gols e títulos, agora respirava silêncio e reverência. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Veículos estrangeiros destacaram que o Santos, conhecido mundialmente por revelar craques e por sua história gloriosa, vivia um dos momentos mais dolorosos de sua trajetória. O luto, portanto, não era apenas local, mas global, reforçando a importância do clube no cenário esportivo mundial. Jogadores e ex-jogadores se manifestaram em suas redes sociais. Muitos compartilharam fotos antigas, lembranças de momentos vividos no clube e mensagens de solidariedade à torcida. A união entre diferentes gerações de atletas mostrou que o Santos é mais do que um time, é uma família que se apoia nos momentos de dor. A diretoria do clube organizou uma série de homenagens oficiais. Cerimônias foram realizadas, discursos emocionados marcaram o momento e o compromisso de preservar a memória foi reafirmado. O luto, segundo os dirigentes, é também um chamado para que o clube siga unido e forte diante das adversidades. Torcedores rivais, em gesto de respeito, também se manifestaram. Mensagens de solidariedade foram enviadas por diferentes clubes, mostrando que, acima da rivalidade, existe o reconhecimento da grandeza do Santos e da dor que sua torcida enfrentava. Esse gesto reforçou a ideia de que o futebol é capaz de unir em momentos de perda. Especialistas em história do futebol ressaltaram que o episódio se insere entre os grandes marcos emocionais do esporte brasileiro. O luto do Santos é comparado a momentos de despedida de ídolos e de tragédias que marcaram clubes ao longo das décadas. A intensidade da reação popular mostra a dimensão cultural e social do clube. A repercussão também alcançou o campo político. Autoridades se manifestaram,
destacando a importância do Santos para o Brasil e reconhecendo o impacto que o luto tem na identidade nacional. O clube, afinal, não é apenas uma instituição esportiva, mas um símbolo cultural que transcende gerações. O luto trouxe reflexões sobre memória e legado. Torcedores mais antigos lembraram de conquistas históricas, como títulos nacionais e internacionais, e reforçaram a necessidade de manter viva a história do clube. Para eles, o momento de dor é também um chamado para preservar e valorizar o passado. A juventude santista, por sua vez, mostrou que o vínculo com o clube permanece forte. Muitos jovens participaram das homenagens, demonstrando que a paixão pelo Santos é transmitida de geração em geração. O luto, nesse sentido, reforçou a continuidade da identidade alvinegra. Eventos culturais começaram a ser organizados em memória do clube e de seus ídolos. Exposições, documentários e apresentações artísticas foram anunciados, mostrando que o luto também pode ser transformado em celebração da história e da cultura que o Santos representa. A repercussão econômica também foi sentida. O clube registrou aumento na venda de produtos oficiais relacionados às homenagens, como camisas e bandeiras. Esse movimento mostra que, mesmo em momentos de dor, a torcida busca formas de expressar sua ligação com o clube. A mídia esportiva segue acompanhando cada detalhe. Programas especiais foram dedicados ao tema, entrevistas com torcedores e ex-jogadores foram realizadas e a narrativa do luto se consolidou como um dos principais assuntos da semana. O impacto emocional é tratado como histórico. O episódio também gerou debate sobre a importância de preservar ídolos e memórias. Muitos especialistas destacaram que o Santos deve investir ainda mais em projetos de valorização de sua história, garantindo que momentos de glória e figuras marcantes sejam lembrados pelas futuras gerações. A dor coletiva reforçou a união da torcida. Grupos organizados se mobilizaram para realizar vigílias, cantos e homenagens, mostrando que, mesmo em momentos de tristeza, a paixão pelo clube permanece inabalável. O luto, nesse sentido, fortaleceu ainda mais o vínculo entre torcedores e instituição. A Vila Belmiro segue como epicentro das homenagens. O estádio, símbolo máximo do Santos, tornou-se espaço de encontro e de memória, onde torcedores se reúnem para compartilhar histórias, lágrimas e esperanças. O local, mais do que nunca, reafirma sua importância cultural e emocional. No fim das contas, o luto do Santos é mais do que um episódio esportivo, é um marco histórico que reforça a grandeza do clube e a intensidade da paixão de sua torcida. A dor coletiva mostra que o futebol é capaz de mobilizar emoções profundas e de construir narrativas que vão muito além das quatro linhas. O futuro dirá como o Santos transformará esse momento de dor em força. O que se sabe até agora é que o luto já entrou para a história como um dos mais marcantes do futebol brasileiro, consolidando ainda mais a identidade de um clube que é, ao mesmo tempo, glória, paixão e memória viva de milhões de torcedores. A repercussão do luto histórico vivido pelo Santos continua a ecoar em diferentes esferas da sociedade brasileira. O impacto da notícia foi tão profundo que ultrapassou os limites do futebol e se transformou em um tema de relevância cultural e social. A dor coletiva, expressa em homenagens e manifestações, reforça a dimensão simbólica do clube e sua importância para milhões de torcedores espalhados pelo país. Entre os torcedores santistas, a comoção permanece intensa. Muitos continuam se reunindo na Vila Belmiro para prestar tributos, levando flores, velas e faixas com mensagens de carinho. O estádio, que tantas vezes foi palco de celebrações, agora se tornou um espaço de memória e reflexão, onde cada canto e cada gesto reforçam a ligação emocional com o clube. A imprensa esportiva segue dedicando espaço significativo ao tema. Programas de televisão e rádio continuam repercutindo o luto, trazendo entrevistas com torcedores, ex-jogadores e especialistas em história do futebol. A narrativa construída mostra que o episódio não é apenas uma perda, mas um marco que ficará registrado como um dos momentos mais dolorosos da trajetória santista. Torcedores rivais também mantêm gestos de solidariedade. Em jogos recentes, faixas de apoio ao Santos foram vistas em arquibancadas de outros clubes, mostrando que, em momentos de dor, a rivalidade dá lugar ao respeito. Esse movimento reforça a ideia de que o futebol é capaz de unir pessoas em torno de sentimentos comuns. A repercussão internacional continua forte.
Veículos estrangeiros seguem noticiando o episódio, destacando a relevância do Santos como clube formador de craques e como símbolo do futebol mundial. O luto, portanto, não é apenas brasileiro, mas global, reforçando a importância histórica da instituição. Do ponto de vista político e institucional, autoridades seguem se manifestando. Prefeitos, governadores e até representantes federais destacaram a importância do Santos para a cultura nacional e reconheceram o impacto que o luto tem na identidade coletiva. Esse reconhecimento oficial amplia ainda mais a dimensão do episódio. A juventude santista continua engajada nas homenagens. Jovens torcedores organizam vigílias, produzem vídeos e compartilham mensagens nas redes sociais, mostrando que a paixão pelo clube é transmitida de geração em geração. O luto, nesse sentido, fortalece ainda mais a continuidade da identidade alvinegra. Especialistas em memória esportiva ressaltam que o episódio deve servir como ponto de partida para novos projetos de preservação da história do Santos. Museus, exposições e documentários são vistos como ferramentas fundamentais para garantir que o legado do clube seja valorizado e transmitido às futuras gerações. A repercussão também se reflete no mercado esportivo. Empresas parceiras do Santos reforçaram campanhas de apoio e solidariedade, mostrando que o vínculo comercial vai além do aspecto financeiro. O luto, nesse contexto, também se transforma em oportunidade de reafirmar valores de respeito e união. No fim das contas, a repercussão do luto histórico vivido pelo Santos mostra a força que o futebol tem de mobilizar emoções e construir narrativas que transcendem o esporte. O episódio continuará sendo lembrado como um dos momentos mais marcantes da história do clube, consolidando ainda mais sua identidade e reforçando o vínculo eterno entre torcida e instituição. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.